E aí, galera, beleza? O que tá na thumbnail aí não é clickbait, galera. Realmente, eu não tenho mais vontade de jogar Airsoft. E hoje eu vim trazer esse vídeo para explicar para vocês o porquê. Tem muita gente que está perguntando por que eu não estou indo mais para os jogos, por que eu estou afastado do esporte. E hoje eu vou trazer esse vídeo para responder essa galera, principalmente meus apoiadores, inscritos do canal. Eu devo uma satisfação. Como eu falei aí no começo, eu não sinto mais vontade de ir para campo jogar Airsoft, galera. Isso não é de agora, já vem de um tempo. Eu não sinto mais vontade de acordar cedo, de arrumar meus equipamentos, carregar bateria de câmera, gastar dinheiro indo para uma operação, toda a logística que isso leva. Toda vez que eu penso em ir para um campo de airsoft, tudo isso pesa e para mim não está valendo a pena. Mas tem muita coisa por trás disso e hoje eu espero que eu passe isso para vocês. Com o decorrer do vídeo, eu espero que vocês entendam. Primeiro, eu tenho que dizer para vocês que quem está falando hoje aqui com vocês não é o Scope. Quem está falando com vocês aqui hoje é o Diego. Meu nome é Diego, galera, para quem não me conhece. Para quem não sabe também, o Scope é só um personagem que eu criei há muitos anos atrás, quando eu entrei no Airsoft. Eu criei esse personagem e hoje em dia todo mundo conhece, graças a Deus, da minha região. Muita gente conhece, mas é só um personagem. Para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo, eu tenho que trazer um contexto para vocês. Eu já estou com 9 anos e pouco já, quase 10 anos de Airsoft, e ao longo desses 10 anos eu aprendi muita coisa com esse jogo, mas tem umas coisas aí que eu tenho que falar. Lembrando, o que eu estou falando hoje aqui é de mim, galera. Meus sentimentos em relação ao esporte. Eu não estou falando de você que está assistindo esse vídeo. Você pode ter uma opinião diferente, um jeito diferente de olhar o esporte, mas hoje eu estou falando de mim. Tanto que vocês não estão vendo aí alta produção, não vai ter uma edição fodástica. É só eu falando com vocês. Então esse vídeo é mais para isso, para falar o que eu sinto em relação ao esporte. Para dar contexto para vocês, eu vim do paintball, joguei por muitos anos paintball, tinha até meu marcador e tudo. E no paintball aconteceu exatamente o que está acontecendo comigo agora no Airsoft, em partes. Tem muito mais coisas, mas parte do que aconteceu também aconteceu no paintball. O que é que acontece? O paintball é um jogo massa, bacana, mas é um jogo que tu chega num ponto assim que tu não evolui mais, entendeu? Não tem mais para onde tu ir, não tem mais o que tu fazer, tu não aprende mais nada quando entra em campo, é tudo a mesma coisa. Só vai lá, vai pro mata-mata, mata e tal. Então, isso para mim chegou no ponto que, sei lá, perdeu a vontade, perdeu o sentido de estar a mesma coisa fazendo a mesma logística para ir para o jogo só matar gente. Foi quando eu conheci o Airsoft. Na verdade, eu já conhecia o Airsoft, só que eu não entendia direito como é que funcionava a mecânica, porque o Airsoft não marca, né? Não tem marcador. É um equipamento que tu atira e tu conta com a honestidade do teu adversário para se dar como morto. Então eu não entendi essa logística. Então nunca gostei do esporte assim, eu nunca peguei para testar nem nada porque eu não entendi essa logística. Até um amigo meu comprar uma Airsoft, uma egg, e me chamou para testar e tal, para me ver como é que era, que ele sabia que eu jogava paintball. Eu testei, pô, cara, me surpreendi com a distância que o disparo atingia. Para quem não sabe, o paintball ele não atinge uma distância muito longa, que ele não tem um hop-up como tem no Airsoft. Mas isso é papo para outro vídeo. Então me surpreendi muito. Então a gente começou nós dois, fazer uma peladinha no campo que tinha aqui perto, só nós dois mesmo. Ele comprou também uma pistola na época, uma EP. Então eu jogava com a EP e ele jogava com o fuzil, depois a gente mudava, né? Cara, eu comecei a gostar, né? E comprei minha primeira egg e a gente encontrou um time, um grupo, um time,
seja lá como vocês queiram chamar. E nesse time é que eu fui entender como o Airsoft funcionava. E quando eu aprendi o que realmente era o Airsoft, o que realmente o Airsoft trazia, a ideia do Airsoft, eu me apaixonei logo de cara por esporte. E desde então eu comecei a me apaixonar mais e mais por esporte. Cara, todo dia era um dia diferente, toda vez que eu entrava em campo era uma adrenalina diferente, era uma ansiedade diferente, porque os jogos não eram iguais, toda vez tinha uma temática, uma coisa diferente, tu aprendia alguma coisa diferente. A equipe que eu estava era bem focada mesmo, treinava muito, ensinava muito, eu aprendia muito. Era, cara, um mundo diferente. Hoje, o que eu vejo em campo é que isso tudo já se perdeu, entendeu? Além de jogar Airsoft, eu sou armeiro, vocês sabem disso. Quem não sabe, eu sou armeiro. Eu também faço jogos de Airsoft, eu já fiz vários jogos de Airsoft, um deles é um dos jogos mais, vamos dizer, voltado ao Miocin. Quase todos os meus jogos são voltados ao Miocin, mas esse que eu acho 13 horas, que já foi feito duas edições, é mais voltada para o Miocin. O que é que acontece? Quando a gente entra no campo, que eu aprendi com o Airsoft, a gente entrou no campo ali, é como se a gente estivesse entrando numa guerra. Por isso que o Airsoft é chamado um simulador de batalha, um simulador de guerra. É um jogo militarizado, vamos dizer assim. E então foi por isso que eu criei um personagem. Quando eu chegava no campo, que assoltava o foguete, a sirene, o apito, o grito de começou, eu entrava nesse personagem e eu já não era mais o Diego mecânico, entendeu? O Diego armeiro, ou o que seja. Eu era o Scope, aquele cara lá que estava numa guerra e o objetivo era cumprir a missão. E eu creio que isso se perdeu. Eu não vejo mais isso em campo, entendeu? E é isso que me atraía no esporte. Isso me atraía bastante no esporte. Hoje eu vou para campo, eu vejo apenas mata-mata, como era no paintball, todo mundo desfocado, como se estivesse jogando uma pelada qualquer, sem objetivo, só o único objetivo é matar o inimigo, só isso. Então, essas coisas me tirou muito do esporte. Antigamente eu me lembro que, cara, eu jogava com uma calça jeans. Quem é antigo sabe aí, vai olhar os vídeos lá no canal. Eu jogava só com uma calça jeans, um colete preto, que é aquele colete mesmo de segurança e tal, que eu tinha aqui. E eu comprei minha primeira egg, mas eu olhava o pessoal no campo, cara, todo mundo bem equipado, todo mundo bem trajado. Você não via numa operação uma pessoa descaracterizada da operação, entendeu? Todo mundo era o mesmo padrão e eu destoava, tanto que eu não ia em operação. Minha equipe era muito criteriosa. A gente só ia à operação quem tivesse com o padrão da equipe. Tanto que minha primeira operação eu só fui porque eu comprei meu fardamento. Na época eu comprei até parcelado, comprei um monte de magazine. Eu fiz tudo que a equipe pediu para eu poder estar naquela operação. Eu até me lembro qual é a operação. Vou pegar aqui o patch para vocês. Essa aqui foi minha primeira operação, galera. Bateu X. Foi da hora, foi o dia inteiro essa operação. Me lembro que a gente ficou no campo, o campo era muito quente mesmo. E a gente almoçou no campo, foi bem maneiro essa operação. Então, quando falava que ia ter operação, era isso aí, galera. A gente se preparava um mês antes, 2 meses antes. Então a gente corria atrás das coisas. Muitas equipes iam no campo antes e não conhecia, bolava estratégia muito antes da operação acabar. Quem não tivesse nos padrões não entrava na operação, a própria equipe não deixava entrar na operação. Então tinha sabe, um preparo, era uma coisa diferente, uma pelada que a gente fazia no fim de semana e tal, no campo de uma operação. Quando falava que era uma operação, era uma operação. E muito disso se perdeu hoje em dia. Eu tento recuperar com os jogos que eu faço e tal, mas, cara, assim, não se trata mais de organização de jogo, porque eu organizo o jogo e quando eu organizo o jogo, hoje,
hoje em dia para me organizar um jogo, eu tenho que pensar como eu vou fazer para a pessoa entender, porque, tipo, coisa simples. Porque quando chega no campo, os operadores não estão sabendo fazer uma coisa simples, entendeu? Então, eu tenho várias ideias, coisas diferentes, coisa com código, bola um código aqui, mas quando chega no campo, o operador simplesmente não leu nada, não entendeu nada, não está dentro do jogo, ele está com a intenção dele é só, não, vou correr. Por exemplo, eu falei para vocês que eu faço às 13 horas, é um jogo que nunca me deu lucro de nada, ao contrário, essa última edição tive um prejuízo gigantesco, tanto que eu não estou querendo mais fazer essa operação, porque a logística é muito grande, são 13 horas mesmo de jogo, quem foi gosta, vai porque gosta, é uma coisa bem diferente, mas cara, tem muita coisa que acontece que, sabe, me decepciona. Por exemplo, dar um exemplo bem que me quebrou mesmo assim. Tu bota um carro de combate, um foguete para desativar o carro de combate. O operador fala para mim pedir pro cara que tá no carro de combate andar mais devagar para ele acertar o foguete no carro de combate. Cara, isso é muito foda. Que guerra você iria que você ia pedir para alguém parar um carro de combate, um tanque, para você poder acertar um míssil nele? Então é só uma das coisas que eu ouço em campo assim, e pô, decepciona demais, porque a gente vê que os operadores não estão mais se preparando, não estão mais treinando. Eu sei que tem equipes que treinam, não estou falando que ninguém está treinando, eu tô falando para as equipes que estão aí só para chegar e na verdade, para mim atrapalhar, porque tem coisas que não dá para evoluir mais porque eu paro nisso. Não, eu não vou botar isso aqui porque os caras não vão saber. Os caras não vão conseguir desenrolar no campo. Vocês estão entendendo como é a gravidade do negócio? Então a gente bota um negócio, bota um foguete ali para eles pegar e levar para ponto X, ou então bota um negócio aqui para explodir ali. Então isso, com o tempo, vai ficando chato. Mas por que ficar chato? É por causa da organização dos eventos? Não, porque os operadores não conseguem mais assimilar missão nenhuma, não se preparam, não. A gente coloca tudo que dá, a gente bota vídeo, mas ninguém lê nada, sabe? A preocupação é só chegar na operação e matar a gente. Isso realmente tá me tirando do esporte, entendeu? É, então esse é um dos motivos de eu não estar querendo mais ir pro campo. E vamos continuar com os motivos, não são poucos. Segundo, antes eu creio que a honestidade era melhor, lembrando que o esporte ele vive de honestidade, a honra, a força que a gente tem, a união que a gente tem. O esporte só está vivo por conta disso. Só que de um tempo para cá acontece umas coisas que, cara, eu não vejo assim uma coisa boa para o esporte mais na frente. Porque hoje a gente tem problemas em campo. Vamos lá, vamos falar de highlandagem, porque muita gente acha que honestidade ela é baseada só ali no Highlander. Quem é o que faz, vamos dizer assim, o que é uma pessoa não honesta no campo, para mim não dizer outra palavra, é o cara que está highlandando. Galera, eu não sou santo, eu não estou aqui pagando de santo para ninguém, mas várias coisas que tá nessa questão de honestidade. Quando você bota seu FPS mais alto do que o necessário, que eu acho, por exemplo, Assault bater 400 FPS, eu acho que não deveria nem existir. Vocês vão entender mais na frente, eu vou falar para vocês. Quando você não faz uma cura direito, pega o cara que tá morto lá e sai puxando ele pela mão, você tá sendo desonesto. Quando uma pessoa dá um disparo para você e você tá atrás de um muro e não bate a mão ali para mostrar que você foi morto, não bate o pano vermelho e mostra que você foi morto, você está sendo desonesto. Então são várias coisas que faz você ser desonesto no campo. Não é só o fato de você levar um disparo e não se acusar. Esse é o principal, assim, é o que está mais aparente, mas não é o único. Então tem muita coisa errada que eu vejo em campo, que eu tenho. Cara, tudo que eu tô falando aqui eu tenho provas do que eu tô falando. Tá aqui o PC, tem mais de 3 tera
de vídeos que eu tenho. Isso me leva a outra questão que me decepciona em relação ao esporte, porque muita gente acha que eu vou para um jogo, a organização está me patrocinando, eu tenho inscrição paga, eu tenho. Não, galera, eu posso contar nos dedos as vezes que entraram em contato comigo. Desculpa, eu te quero aqui no campo, tá aqui tua passagem, tá aqui tua estadia, tá aqui, tu não vai precisar pagar a inscrição do jogo, eu só quero que tu esteja no campo jogando com a gente. Posso contar nos dedos as pessoas e eu sou muito grato a essas pessoas porque sempre gostaram, vamos dizer, do meu trabalho, da minha forma de jogar. Mas, galera, é muito difícil, galera, porque isso não é, vamos lá, nem 5%. O resto sai do meu bolso e tal. Então, quando eu chego no campo, que meu objetivo é gravar, trazer um conteúdo legal para vocês, e eu faço 20 disparos com 20 kills confirmada e só 2 pessoas se acusam, é chato, é complicado, entendeu? Muita gente fala, vocês podem ver no meu vídeo, não tem quantidade de kills. Eu não coloco, vocês podem ver lá que não tem muita kill. Eu tenho, acho que jogo que eu fiz uma kill de sniper só, o resto até de pistola. Mas eu não coloco muitas kills. Vocês acham mesmo que eu entro no campo e eu faço 2, 4 kills? Não é, galera. Eu coloco só o que eu tenho, assim, que a pessoa bateu a mão e confirmou, entendeu? Mas o resto eu não coloco, porque minha intenção nunca foi prejudicar ninguém, nunca foi expor ninguém. Eu sempre gravei porque eu gostava de olhar como é que eu jogava e tal, sobre o que, é que eu estava fazendo de errado e melhorar na próxima vez que eu jogava. Um disparo que eu levei em tal lugar, por que, que eu levei aquele disparo naquele lugar e já tentava modificar, inventar alguma coisa para mim não levar disparo mais nesse lugar. Mais ou menos isso. Então, isso aí é uma das coisas que também me tira muito do Airsoft. Então, quando eu vou pro campo para jogar, eu presto muita atenção nisso aí, muitas coisas. E isso aí, cara, tá realmente foi minando minha vontade de jogar, minha paixão pelo esporte. Eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo, juro para vocês, mas infelizmente eu não estou conseguindo continuar trazendo vídeo para vocês sem antes fazer esse vídeo e explicar para vocês. Então são várias coisas, eu vou falar mais uma, que é uma também que é bem forte. Sei que muita gente vai olhar esse vídeo e vai dizer muita besteira, mas é o que eu estou falando para vocês. É o que eu sinto hoje em dia em relação ao esporte. Aqui na minha região a gente tem um grupo de líderes, são todas as equipes. Para falar a verdade, eu acho que é todas as equipes até do Maranhão. E é simplesmente um grupo que está lá e são líderes que não comandam nada, que não lideram nada. Eu estou no grupo porque eu montei uma equipe e porque eu organizo jogos. Então, eu sempre tive na organização não só dos meus jogos, mas sempre ajudei com vários outros jogos, com várias outras equipes. Inclusive, toda vez que vocês viram aqui eu trazendo cards ou falando de algum jogo, de algum game, nenhum deles eu estava sendo pago para isso. Eu trazia mesmo para ajudar a trazer pessoas para a operação, para o game, sei lá, o que fosse. Mas eu nunca cobrei nada para ninguém. Eu sempre tive na organização, então eu estava no grupo de líderes por causa disso. Mas é um grupo obsoleto. Ninguém se junta, ninguém faz nada para crescer o esporte, simplesmente estagnou no que está hoje em dia. E o principal, as coisas que acontecem no campo, algumas equipes, alguns operadores que não é a primeira vez que fazem, e fazem várias vezes a mesma coisa, sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma equipe, sempre as mesmas equipes, e nada é feito em relação a isso. Eu não estou falando isso de ontem, eu não estou falando isso de anteontem, estou falando de anos que é assim. Mesmas pessoas causando os mesmos problemas. Não estou falando só de mim, eu estou falando de várias pessoas, várias equipes que já tiveram o mesmo problema, vários organizadores de operações que já tiveram o mesmo problema e simplesmente não é feito nada. Então, quando eu saio de casa, eu
tenho que pagar meu combustível, eu tenho que pagar a inscrição, eu tenho que pagar o hotel que eu fico, a comida, a estadia, o equipamento que eu levo para fazer as gravações, o tempo que eu tiro de deixar de ganhar dinheiro aqui na minha oficina para ir para o jogo, trazer um conteúdo legal para vocês, e chega lá uma equipe, um operador que já teve várias dores de cabeça, arruma mais uma e eu perco meu trabalho, meu jogo, meu lazer, tudo por causa de uma pessoa que já teve vários problemas com ela. Cara, isso é muito desgastante para mim. E eu já tô bem cansado com isso. Tanto que muitos de vocês vão estar vendo esse vídeo e eu não vou precisar falar nomes, eu não vou precisar falar nome de equipe, eu não vou precisar falar nome de operadores que vocês estão cansados de saber quem é, entendeu? Então, isso não é uma coisa legal, entendeu? Porque uma pessoa pode acabar com o jogo de uma equipe e até um jogo de um esquadrão inteiro, entendeu? Por causa de uma pessoa que não é a primeira vez, nem terceira vez, nem quarta vez que sempre apronta a mesma coisa, entendeu? Então, quando se leva para o grupo de líderes para tomar uma atitude e não é tomada, e aquilo ali vai ficando para frente, a pessoa não leva punição, não tem nenhum tipo de punição para essa pessoa, outras vão ver e vai continuar. Já que fulano faz, eu vou fazer também. Aí já que ciclano faz, eu vou fazer também. E isso vai virando uma bola de neve. E quem entra novo no esporte, vê como é, vai seguir a mesma direção. São algumas das coisas que realmente não tá me dando vontade nenhuma de ir para o esporte, de sair de casa para ir para um jogo, pra uma pelada que seja, para uma operação que seja, porque é muito ruim você ir para a operação e saber que aquela equipe está lá e você provavelmente vai ter dor de cabeça ou a operação mesmo vai ter dor de cabeça. E os próprios organizadores, quando deixam essas equipes jogar, que são problemáticas, também está arrumando outro problema. Eu já falei, se eu continuar a fazer jogos, essas equipes, essas pessoas que arrumam problema não vão estar em campo, beleza? Galera, mais uma vez, isso aí é um desabafo, não estou botando o nome de ninguém, não estou acusando ninguém, eu estou falando de mim em relação ao esporte. Eu não quero saber se fulano não acha isso, aí é com vocês. Eu estou falando de mim, do meu pessoal em relação ao esporte, o que eu vejo. Não sou santo, mais uma vez, eu erro, mas a diferença é que quando eu erro, a próxima vez eu tento fazer diferente para não errar. Ou se eu erro e não tem como eu resolver aquele erro que eu fiz, eu peço desculpa. Eu vou na humildade, eu já passei por essa questão de ser uma pessoa que até arrumava problema, mas eu vi que esse não era o caminho. Hoje em dia, se alguém arrumar problema comigo no campo, eu mesmo saio. Agora, imagina só você gastar isso tudo, tirar seu tempo, dinheiro, tudo, para uma pessoa vir arrumar problema e você ter que sair do campo. Como eu já tive, assim, pequenos trechos que eu botei em um vídeo, a pessoa vem e tá lá, tá mostrando, e em vez de a pessoa vir pedir desculpa, não. Ela vem me acusar, sendo que tá gravado. E eu sempre falo para vocês, o que vocês vêem na gravação não é o que eu vejo na luneta, galera. A câmera, ela é de 40 milímetros, um zoom de, no máximo, 4x aí, 5x. Já a luneta vai até 25x. Eu vejo nitidamente a bibia onde pega. Eu treino muito, galera. Eu jogo de sniper já 4 anos, já vai fazer 4 anos que eu jogo de sniper. Eu sempre treinei muito. Então, quando eu chego num campo, eu dou um disparo de sniper, ali tem muito treinamento. Não é à toa que eu só jogo de sniper. Quando eu chego no campo, eu encontro um operador de costa a menos de 5 metros e eu disparo 2 pistolas, seco 2 magazines de pistola na pessoa e a pessoa diz que eu não acertei, realmente eu estou precisando sair do esporte, porque se eu não consigo acertar mais de 25 tiros em uma pessoa, menos de 5 metros,
de costa para mim, realmente não era para mim estar no esporte, porque eu não estou enxergando nem isso, não estou conseguindo acertar. Mais uma vez, lembrando, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho como provar, tenho gravado, e só que eu não exponho, não é meu objetivo expor ninguém, beleza? E agora eu tô numa encruzilhada, galera. Os vídeos de a gente fazendo montagem aqui, eu ensinando vocês a fazer montagem da sniper de vocês, trabalhar com a soft, trazendo dica, tudo o que eu sei eu vou estar passando para vocês. Pretendo fazer um cursinho baratinho só para eu conseguir manter aqui e continuar trazendo conteúdo para vocês. Mas gameplay eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu paro de jogar e fico só aqui trazendo isso que eu já trago para vocês, ou eu assumo que eu sou um criador de conteúdo e entro no campo só para criar conteúdo, não para jogar como eu jogava antes, ou eu aceito as coisas como tá e só fecho os olhos e continuo como tá até ver onde é que isso vai dar. Para mim, por enquanto ainda não resolvi, talvez eu resolva, mas se vocês me verem no campo, saibam que não vai ser o mesmo scope de antes, vai ser diferente, infelizmente. Beleza? Obrigado quem ficou até aqui. Desculpa pelo vídeo pesado, eu não estou feliz de estar fazendo esse vídeo, mas infelizmente eu precisava fazer esse desabafo para mim virar essa página e continuar trazendo conteúdos legais para você. Fique frios, não, o canal não vai parar, eu não vou parar, ao contrário, eu vou trazer muito mais conteúdo para vocês, porque realmente agora eu estou focado, a gente conseguiu aí monetizar o canal, eu não vou parar, isso não é uma opção parar o canal, então conteúdo sempre vai ter para vocês, só não sei se vai ter conteúdo de gameplay. Eu espero que quem me siga continue seguindo, mesmo que não tenha os conteúdos de gameplay. E é isso aí, pessoal. Desculpa mais uma vez pelo vídeo pesado, por trazer isso para vocês, mas eu precisava trazer. Valeu, falou, até mais.